Graça e paz, queridos. Estamos aqui para mais um IBNJcast e nós queremos falar sobre a nossa poderosa campanha. Então, é uma mesa aqui de pastores, de ministros que têm participado, está atuando, ministrando a igreja, e nós queremos compartilhar até aqui o que Deus tem feito no meio do seu povo, no meio, né, dessa campanha poderosa. Nós vamos estar falando sobre a campanha em si, falando sobre a primeira semana, que foi os fundamentos, e a semana atual agora, que nós estamos falando sobre os muros. E eu quero aqui passar para o meu amigo pastor Guilherme para trazer um resumo, compartilhar um pouquinho o que Deus tem falado com ele e tem falado também através dele para a igreja. Vai lá, meu amigo, meu pastor Guilherme. Coisa linda. Muito bom estar aqui com vocês nessa noite, né? Quase madrugada, para falar daquilo que Deus está fazendo, né? Como de costume, né? Todo início do ano nós temos a nossa campanha de 40 dias e é algo que Deus nos dá e nos dá também como direcionamento para todo o ano, né? E durante todo o ano a gente vem trabalhando, vem falando e Deus faz grandes coisas, né? Esse ano com o tema aí Construindo a Casa, né? E nós começamos falando, né, dos fundamentos, né? E eu acho muito importante é, termos começado falando, né, sobre os fundamentos, porque realmente, se nós não tivermos, né, os fundamentos corretos, né, como a palavra, né, a parábola que Jesus vai dizer, né, sobre a casa que foi construída na areia e a casa que foi construída sobre a rocha. Então, precisamos estar com os fundamentos no lugar correto, para que no dia mau, no dia que a tempestade vier, no dia que as chuvas vierem, a nossa casa possa resistir. De falar de fundamento, não tem aqui talvez um pastor melhor para falar. Isso é verdade, isso é verdade. Nosso pastor construtor. Quero aqui passar a bola para ele, então, e falar. Vamos falar sobre fundamentos, então. Sim, sim. E vamos começar por ele, pastor Hudson. Compartilha com a gente aí. Graças e paz, queridos. Você que está aí nos ouvindo, participando dessa live, seja bem-vindo. É um privilégio estar aqui com vocês, pastores, amigos, né? E realmente a campanha de 40 dias se tornou um marco na nossa igreja. Pode não parecer, mas já vencemos 18 dias. É isso aí. Daqui a pouquinho, 19 dias da campanha. Meu Deus. Né? Ou seja, a metade dessa campanha, né, nós já levamos, né, com a graça de Deus. Realmente, como todos os anos, tem sido um grande desafio, mas essa campanha tem trago surpresas, né, e um crescimento poderoso para a nossa igreja. Nós já temos realmente visto a mão de Deus, né, operando no meio da igreja, né, nos testemunhos dos irmãos daquilo que Deus está fazendo nessa grande construção. Né? É verdade que falar de construção, de construir uma casa, não poderíamos começar por outro lugar, senão pelos fundamentos. E falar de fundamentos, nós precisamos sempre olhar para as Escrituras e perceber, né, que o autor da vida, né, o arquiteto do universo, né, quando Deus criou o universo, quando Deus arquitetou todas as coisas, ele também fundamentou o universo sobre uma base firme. Deus constrói todas as coisas e as firma sobre Cristo. Forte. Né? Deus, o criador do universo, intitulou Jesus como o fundamento. Né? E a Bíblia vai dizer que todas as coisas, elas permanecem existentes e firmadas no seu devido lugar por causa de Cristo, né? Tendo em vista que ele é o fundamento, tendo em vista que ele é a fundação. E como a gente pode construir uma casa, construir uma história, construir uma vida e não pautarmos a nossa construção em cima desse fundamento? Né? Paulo vai escrever aos Coríntios dizendo que ninguém pode colocar outro fundamento além daquele que já foi colocado. Forte, né? Demais. Que é Cristo Jesus. Então, Poderoso. Se vamos construir uma casa, o primeiro ponto é saber que a fundação ela já foi implantada por Deus. Então, há um convite de Deus para nós construirmos sobre essa fundação que já foi posta por Ele. Né? Então, a gente precisa buscar um compreendimento de Deus, uma compreensão da parte de Deus, né, de como construir sobre este fundamento eterno. Então, quero dar a oportunidade para vocês aqui, a gente começar a tentar falar um pouquinho melhor, um pouquinho mais acerca desse fundamento eterno, que é o lugar aonde todos nós devemos pautar a nossa vida, a nossa construção, a nossa história. Tudo que formos construir precisa ser construído sobre Cristo.
né? Se você quer sucesso, se você quer garantia da sua construção, ela precisa ser feita sobre esse fundamento eterno. Poderoso. Posso usar então um texto que foi usado, Mateus capítulo... Ele usou o texto de Mateus capítulo 7, Né? e também nós usamos o texto de 1 Coríntios capítulo 3, que ele mencionou. Capítulo 7 vai dizer assim, no versículo 24: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que construiu a casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, bateram com força contra aquela casa e ela não desabou, porque tinha sido construído sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica será comparado a um homem sensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, bateram com força contra aquela casa e ela desabou, sendo grande a sua ruína. É interessante falar sobre fundamento, né, Hudson? Você chegou a mencionar sobre isso. Tanto a casa construída na areia quanto na rocha, ambos foram construídos de maneira aonde o fundamento não é visto. Sim. O fundamento ele não é visto. Então, quando você olha as duas casas, pô, elas são lindas. Aparentemente São iguais. É. Exatamente. E não são. Não são. Não são porque o fundamento... Na verdade, as casas elas podem até ser iguais, né? O que os olhos conseguem ver. Isso. Aquilo que está acima do fundamento, você consegue fazer casas idênticas, Uhum. né? Muito parecidas, né? Até com as mesmas medidas, com os mesmos acabamentos. Igual o caso germinado, né? Como casa germinada. Você consegue fazer algo idêntico. Mas o segredo não é o que está aparente, mas é o que está escondido. Exatamente. Né? E Forte. aqui é o maior desafio, porque quem começa uma construção precisa começar pela fundação. Sim. Né? E esse texto é muito interessante porque a gente precisa de analisar os terrenos onde a casa está sendo construída. Construir sobre a areia é muito mais fácil, é muito mais rápido. Sim, com certeza. E a gente vive algo nesses dias, muito interessante a gente falar, é que as coisas dando certo, as pessoas dizem, Deus está nisso aí. Porque tá dando certo, porque tá avançando rápido, porque tá acontecendo, porque deu forma muito rápido. Parece que Deus está envolvido. Né? E quem vai construir na rocha tem um trabalho mais árduo. Demora mais. Porque cavar na rocha dá trabalho. Você precisa de ferramenta, equipamento, força, muita determinação. Né? Então, ou seja, cavar na rocha vai levar mais trabalho. E aí parece que as coisas estão agarradas, que não tá avançando, que não tá andando. Aí a pessoa pensa, pô, Deus não tá comigo. Mas você tá no lugar certo, você tá construindo no lugar certo. Né? E você tá investindo tempo na hora certa, que era a fundação. Sim. Né? Porque quando essa casa sair da fundação, né, e é interessante que o texto vai dizer que vem o vento, vem a chuva, vem os rios que sobem, ou seja, as adversidades da vida vêm contra as duas casas. Contra as duas casas. Tanto a que está fundada na areia, quanto aquela que está fundada na rocha. Agora, qual é o resultado final para aquela que está fundada na areia? É da ruína. Vai desabar. Porque quando a água vem, a água leva consigo a areia. Sim. Mas a água não pode levar a rocha. Não consegue. Não consegue. Né? Mas a areia vai embora quando chove. Eu não sei se quem tá aí nos ouvindo já viu aquela construção muito típica no Brasil. O cara vem com a caçamba e despeja a areia do lado de fora. Entre né? Na rua ali, no passeio e lote. E quando chove, o que acontece? A areia vai toda Você embora. vai catar a areia lá embaixo no vizinho, porque a areia vai embora. A areia vai embora. Né? Ou seja, e é dessa forma na vida. Se você constrói uma casa sobre a areia, quando a chuva vier, quando a tempestade vier, a areia vai embora. Há pouco tempo atrás, a gente recebeu aqui na França uma tempestade de areia que veio do deserto. Verdade. Ou seja, o vento leva a areia. Né? O vento empurra a areia para onde ele quer. Mas a rocha não. Mas não. A rocha ela fica imutável. O vento bate contra ela. Na verdade, a rocha para o vento. A rocha faz a água desviar o curso do leito. Eita, Deus da glória. Ou seja, a rocha ela permanece imutável no lugar onde está. Forte. Ou seja, uma casa edificada sobre a rocha se torna uma casa imutável. Ela não sai dali. Não sai. Ela está implantada. Bate vento, bate água, bate rio. Ela permanece no lugar. Fala nosso profeta Enoque, nosso mestre. Passem a todos. Falando aí sobre essa construção aí do alicerce, estava observando aqui sobre as enchentes que tem, a maioria daquelas casas que tem, são nos ribeirinhos, às vezes até mesmo nos morros.
eles constroem, faz os fundamentos deles, mas são muito fracos, porque a terra também é afofada demais. Argila, tipo argila, né? É mais ou menos isso. E eles, mesmo fazendo o pouco de fundamento deles, ela não consegue se manter. E quando vem a chuva, vem a tempestade mesmo, acaba levando, arrancando tudo. Eu estava observando e prestando bem atenção sobre o que você estava falando. Dá de perceber de que tem muitas, assim, aplicando assim para nós, muitas pessoas que estão achando que estão firmando em um bom lugar, sendo que estão colocando um alicerce em um bom lugar e que, na verdade, não é. Não. Tem uma casa bonita, Tem uma mas casa sem fundamento, bonita, sem sem alicerce. fundamento. Eu acho que assim, nossa geração ela é uma geração muito superficial. Então a gente está sempre procurando o caminho mais fácil. Geração micro-ondas. Também é. Tudo rápido. A gente, hoje, as redes sociais, ela engana muito, porque é uma vida superficial, ela não é real. Sim. E hoje as pessoas querem ter uma vida como da rede social de ciclano e de fulano. E não é assim, é uma vida no secreto, porque o fundamento, a rocha, tem que cavar até encontrar a rocha. As pessoas hoje em dia não querem cavar e encontrar a rocha, ela quer construir na superfície. Quero mais fácil. Que é o mais fácil, mas com Deus não tem atalho, não tem como, atalho, não tem não. atalho. Ele é o caminho, ele não é o atalho, ele é o caminho. Isso. Então, assim, é poderoso. A gente precisa ter uma percepção também que quando você lança uma construção, nós não estamos todos vivendo a mesma vida. Cada um vive uma vida diferente. Isso fala de terreno. Cada um tem um terreno diferente. Uhum. E a ideia de as pessoas ver o que está na mídia social, ou seja, pensar em fazer rápido demais, as pessoas não querem gastar tempo cavando. Né? O Enoque está falando de uma coisa que é interessante sobre, né, a pressão da terra. Quando você vai fazer uma escavação, né, a gente faz um estudo do solo para a gente perceber a compactação do terreno. Então existe um nível, né, uma escala, né, e quanto menor esse número, mais profundo você precisa cavar para você encontrar um terreno mais compactado. O que é isso? Quando você vai construir, o Diogo está vivendo uma vida, o Guilherme, o Enoque, outro, e significa que cada um tem um terreno diferente. Então você está implantando uma construção em um terreno que talvez exige de você uma escavação mais profunda. E aí você observa e vê o Diogo construindo num outro terreno, que talvez é um terreno rochoso, e ele mal começou a cavar, já encontrou a rocha, ou já encontrou um terreno com uma compactação mais importante. Então ele cavou menos, mas está num terreno bom. E você precisa cavar mais e implantar a sua construção num solo mais consistente. E o que as pessoas fazem? Elas até querem uma fundação, mas elas não querem cavar até o bom solo. Então o segredo não é ter uma fundação. Paulo vai dizer, ninguém coloque outro fundamento além daquele que já foi posto. Então o segredo da casa também não é só ter fundação. Porque muitas casas, elas têm fundação e elas racham. Elas trincam, elas até desabam, como o Enoque falou aqui, né? Quando vem uma chuva e leva, né? A gente vê muito isso no Brasil, né? Ou seja, esse fim de ano, início de ano, a gente sempre acontece Tá no tendo Brasil. muito, E não é só as casas do Ribeirinho ou só as casas das periferias. Não, tem muitas casas que quando vem a chuva, leva. Por quê? Não tinha fundação? Tinha. Só que a fundação não estava implantada no lugar certo. Sim. Ou seja, o terreno não era bom, ele não cavou tão profundo, ele não encontrou o bom solo. Então o segredo da construção, o segredo da fundação não é apenas ter uma fundação. Paulo vai advertir, ninguém coloque outro fundamento. O segredo é essa fundação ser Cristo. Ou seja, e aí, meu querido, você tem que cavar. Se o seu nível de relacionamento tá aqui, você precisa descer cada um mais. tem uma história, cada um chegou aqui uma jornada uma diferente. jornada diferente da outra. Teve um encontro com Cristo diferente. Então, a família contribuiu muito para que talvez esse terreno fosse um terreno mais fácil de trabalhar. A vida na igreja contribui para isso também. Exatamente. Ou seja, para encontrar-se. É bom falar sobre isso, cara. Isso é muito interessante. Com esse lugar, né, onde está a verdadeira fundação. Né? Porque não adianta só ter uma fundação. Porque tem muita casa que tem fundação, mas está cheia de rachadura. E por que ela rachou? Porque a fundação não está implantada no lugar certo. Existe um lugar certo para você implantar a fundação. E esse lugar é Cristo. É algo que as pessoas, às vezes, eu menciono numa conversa ou outra. Você teve uma história fora de Deus, assim, 20 anos. Você se converteu. Cara, você tem 20 anos para desconstruir. Tem 20 anos para desconstruir. Tu
vai ter que cavar de novo, você vai ter que recomeçar de novo. Posso ir mais além, pastor? Claro. Porque com certeza muitos irmãos estão ouvindo estão ouvindo esse podcast. Para aqueles que viveram 20 anos sem conhecer Jesus, e ele vai ter que começar do zero, esse cara vai entender que ele precisa começar do zero. Eu acho que ele vai até partir dele uma disposição de começar do zero. Mas sabe qual é o maior problema? É você viver 20 anos pensando que você está em Cristo e você não O está religioso, né? vivendo do lado. É Aquilo do que nós lado. falando, vivendo do lado. Gente, construir do lado da Meu rocha É. não garante nenhuma sustentação. Isso é O verdade. segredo não é estar do lado, o segredo é estar em cima da rocha. exatamente. E não tem compromisso com o vizinho. Exatamente. Não tem condição, ele só pode sustentar aquilo que é feito sobre ele. É por isso que a Bíblia diz que quando Deus fez todas as coisas, elas subsistem por causa de Cristo, porque o próprio Deus colocou todas as coisas sobre ele, e é ele que dá a sustentação para tudo isso. Então você construir a sua vida do lado, meu querido, é a mesma coisa de você É aquele cara que estar bem distante. quer viver uma vida com Deus, mas tem ainda uma vidinha paralela aqui, tem um negócio, ele faz um negocinho errado aqui. Não, Deus perdoa, todo mundo faz, Deus vai entender. E aí o cara, não, mas eu tô na Deus igreja. entende tudo. Ah, não, Deus entende tudo. O argumento que usa é esse, né? Deus entende tudo. Eu acho interessante também, né, olhando também para um outro lado, sobre essa comparação, né, igual a gente está falando de comparação, de tempo de caminhada com Cristo. Algumas pessoas têm um tempo a mais, outras têm anos a menos, né, mas o importante não é também o tempo a mais ou o tempo a menos. Importa sim se está sendo edificada no lugar correto. Na rocha. Porque senão você vai perder tempo. É isso. Porque a chuva vai bater, a água vai cair e vai derrubar a casa. E você vai ter que novamente abrir outra fundação, gastar mais dinheiro. Então, a nossa preocupação, né, como cristãos, não é se a casa tem se ela tem 2 andares, se ela tem 3 andares. Não é sobre isso. É sobre se ela está sendo construída no lugar correto, na fundação, no solo apropriado. Porque a gente precisa entender algo, e o pastor Hudson está aqui, ele é especialista nisso, né? Métodos mudam. Não é verdade? Métodos mudam. De como era construído, era a construção há 20 anos atrás, há 30 anos atrás. Mudou. Para hoje, se mudou. Os métodos, mas os madeira. princípios continuam o mesmo. Métodos mudam, mas princípios continuam o mesmo. Então, independente do maquinário, independente do material, algo que não pode ser mudado, ser trocado ou mexido, é a fundação. É a fundação, é encontrar essa rocha e lançar os alicerces sobre essa rocha que é Cristo. Inegociável, então, né? Deixa eu falar para você que está nos ouvindo. Então, receba isso. Eu estou falando isso. Isso vai fazer com que você economize anos na sua caminhada com Cristo, na construção da sua casa, da sua família, do seu ministério. Não é sobre ir rápido, não é sobre o tamanho da casa, mas se ela está no lugar, no terreno, no solo correto. Porque senão, quando a chuva vier, o vento bater, a tempestade vier, a sua casa pode ruir. Então, isso é muito interessante porque às vezes nós queremos ir rápido, mas não é sobre ir rápido, é sobre construir da maneira certa. Isso é muito perigoso. Construir certo. Tu vê que Paulo, para ser o apóstolo, levou 14 anos. Isso. Né? Tu vê os profetas, João Batista, para ele ser o profeta, não foi... Ele esperou 18 anos para profetizar 6 meses, pô. As pessoas querem se preparar. Jesus. Mas não, hoje em dia as pessoas não conseguem servir numa igreja 2 anos, 3 anos, porque fala, não, o pastor está levando meu ministério, porque aqui não cresce. Não, é um processo. Mas posso falar uma coisa aqui também importantíssima pra gente, falar de fundação? Como as pessoas vão construir essa fundação? Talvez você está se perguntando aí como é que eu construo essa fundação. É que a gente também está vivendo hoje um evangelho, e eu preciso falar isso aqui, onde as práticas da vida cristã foram abandonadas. Porque construir fundação fala, gente, de uma vida de oração. Disciplina, né? As disciplinas. Ou seja, cristãs, discipulado. Ou seja, elas foram abandonadas, sabe? Leitura da palavra. Gente, cavar profundo, ou seja, para encontrar com Cristo, não tem outra coisa. É isso aqui, é oração, leitura da Bíblia, jejum, oração, leitura da Bíblia, jejum. E aí, essa parte da caminhada cristã,
ela tem sido negligenciada por muitos, né? E aí, o que você faz? Você negligencia a parte da fundação Sim. e vai logo para os Sim. muros. Sim. Você acelera o processo, Sim. vai logo pro telhado, né? Já o cara nem colocou o telhado, mas já tá pensando na garagem do carro que ele vai colocar, Uhum. né? Ou seja, na cama box que ele vai ter, né? Naquela geladeira imensa que ele vai colocar na casa dele, mas ele ainda nem colocou o telhado ainda. Ou seja, eles aceleram o processo, porque eles querem o pronto, Uhum. mas eles não querem o sacrifício da construção, Sim. sabe? Eles não querem o preço, sabe, da fundação. Eles não querem pagar- gastar tempo, Não. não querem estudar. Hoje em dia, a maioria dos que o pastor falou até das pessoas que, fulano de tal tá travando meu ministério, mas não querem gastar um tempo para estudar, não quer gastar um tempo com alguns minutos da palavra de Deus, fazer um devocional simples. Coisa simples, te assusta Não- hoje, perguntar assim, ó, quantos livros tem a Bíblia? Não sabe. Não, a gente sabe? percebe. É assustador. A gente é crente antigo, a gente sabe que tem coisa no passado que a gente não abria mão, a gente não abria mão de uma leitura bíblica, de uma vida de oração, de ir ao culto, de não abrir mão de estar no domingo na igreja. Hoje as pessoas Ah, trocam o vai. culto Escola por dominical. qualquer coisa. Escola dominical, pô. Qualquer coisa não, pastor Guilherme. É a festa, né? O aniversário do amigo, que nem é crente, do parente, né? E troca o lugar da comunhão, o encontro com Deus. Porque não é vir na igreja, gente. É. Igreja não é clube social. Igreja é um lugar pra você se encontrar com Deus. É cultuar. Então, não, pastor, eu não fui no culto hoje porque eu fui no aniversário lá do meu primo, que nem é crente, mas se deixou de se encontrar com Cristo, cara. Você deixou a oportunidade de ter sua vida edificada, Sim. sabe? Você deixou a oportunidade de se relacionar com Deus, às vezes para se relacionar com pessoas que não vão edificar a sua vida. Né? Que vão atrasar o processo de Deus na sua vida. São motivos que a gente pode dar muitos aqui, mas são motivos que, na verdade, não. Assim, não tem valor nenhum, né? Tem coisas bobas. E eu lembro de uma época que a gente era muito disciplinado nisso. Era muito disciplinado. Tinha um temor muito grande né? Coisas simples de dízimo, de oferta, de congregar, de estar na escola dominical, de estudar a revistinha na escola dominical. Eu acho também que assim, a tecnologia traz uma facilidade que o povo se acomoda. Hoje é mais fácil você procurar no YouTube ouvir a mensagem que você quer ouvir. Uhum. E isso, as casas estão sendo construídas de maneira muito Sem fundamento. sem fundamento, Sem fundamento. superficial. Porque é mais fácil construir sobre areia. Bonitas. É muito Bonitas, mais fácil. É né? fácil. São casas bonitas. É muito mais fácil você querer construir a casa no fundamento que eu cavei, que eu encontrei. Sim. Então, assim, é fácil você chegar no YouTube e comer aquilo que Deus me revelou, mas Deus não me chamou para ser o teu Moisés, mas para que você seja o Moisés da Esse é o tua grande vida. problema, né? Eles estão construindo, olhando para o seu fundamento, Sim. mas estão Que fora. é- do Mas fundamento. eles não sabem o quão profundo está o seu fundamento, o quão profundo você cavou para poder hoje ter, né, a casa firmada, a casa que você tem, né, É. com os cômodos, com, né, os andares que você tem e se espelham, né, sem saber o fundamento, o tempo, aquilo que foi gasto, a profundidade. Porque muitas das vezes a gente quer que cresça rápido e logo para cima, mas precisamos entender que o mesmo tanto que se cresce para cima, precisa se crescer para baixo também. O pastor estava falando sobre o apóstolo Paulo, que demorou um tempinho para ele exercer a chamada que ele recebeu. Ele estava lá, enquanto não estava exercendo o ministério, ele estava lá construindo as tendas. Claro, servindo É, Barnabé. Mas o tempo inteiro com a chamada aqui no peito. 14 anos depois, tem gente que acha que vai receber a chamada ministerial, acha que vai ser para o outro dia. Mas não é. Tem um processo, tem um tempo determinado. Deus é um ótimo construtor, ele sabe construir. Né? E depois de 14 anos que Barnabé vai buscar ele. E quem não lança os seus próprios fundamentos, você me permite, Ana? Quem não lança os seus próprios fundamentos, pensa que os seus foram fáceis. As pessoas. É porque é muito fácil olhar a casa pronta. Só olha a casa pronta agora. A gente for na sua casa, você construiu a casa. Eu tenho certeza, eu não tenho noção do que você passou. Mas quando olha, pô, tudo bonito, tudo bem pintado. E sabe o que eu mais Parece ser ouvi? fácil, pô. Mas sabe o que eu mais ouvi? Não, pra você é fácil. É Pra isso. você é fácil. Pelo fato de ser consultor, pra você é fácil. Exatamente isso. É exatamente isso. E é essa que é a grande pegada. E as pessoas falam assim, pra você é fácil, como se pra ele fosse difícil.
né? Mas o que falta é determinação. Uhum. Pra você começar a cavar os seus fundamentos. E aí o cara olha e só vê hoje, por exemplo, se você for lá na casa, você só vê o quê? Você só viu a casa acabada. É. Mas você não viu a fundação. Não vi a fundação. Ou seja, só quem vê os vídeos, só quem vê as fotos é que sabe. Uhum. E Quão mesmo profundo assim, foi, não dá né? pra... Ou seja, É. quem vai lá e vê, só vê o que tá por cima. Sei. E o que tá por cima realmente é bonito, mas não é o que sustenta. É, não. Né? E assim, é tão importante que a gente vai falar isso mais pra frente, né? O que está por cima, o que está dentro, isso se muda. Uhum. Quando você quiser, você troca o azulejo que você quiser, o piso quando você quiser, né? A decoração você muda Mobília. quando você quiser, mas a fundação você não troca mais. Não dá pra trocar. Não. Ou você fez ela certa, ou você fez no lugar certo, ou Você meu quebra amigo, tudo. filho. ó, vou falar com vocês fresquinho aqui, uma experiência que eu tô vivendo agora bem recente no trabalho, sobre fundação. Né? Eu acompanhei um cliente, né, em quase assinamos o contrato, né? Praticamente 6 meses no processo, e na hora H ali para assinar, ele não assinou comigo. E ele acabou assinando com uma outra empresa, porque um amigo falou tal, e o cara era muito bom, não sei o quê. E aí eles fizeram a casa. E o que eles fizeram? Eles cavaram a casa para fazer a sustentação das duas casas ao lado. Então, que tinha uma fundação, então eles tiveram de reforçar aquela fundação para começar a construção dessa. Só que eles cavaram mais profundo do que o que seria a fundação da casa que eles iam construir. E o que eles fizeram? Jogaram uma terra de novo por cima e depois implantaram a fundação da casa em cima daquela terra fofa. Ai. Em cima da areia. O que aconteceu com a casa? Construíram, quando colocaram o telhado, Já a casa trincou os 4 lados da casa. Meu Deus. Aí tá lá a janela do lado de fora, tá Meu assim Deus. as telhas, a charpanta montada. E agora o cliente me chamou lá para agora fazer a demolição. Meu Ou seja, Deus. fazer um orçamento para demolir a casa. Gente, fica mais caro, filho. 2024. Meu Deus. Sabe, a gente tava. Assim, a disputa ali da negociação era por menos de 50 mil. Uhum. Agora tem que demolir a casa e construir de novo. Meu Deus. Vai custar muito mais caro. Vai demorar Olha mais o processo. tempo. Agora, qual que foi o problema? Implantou a fundação no lugar errado. É, Uhum. é. A casa sem fundação tem. Uhum. Teve cálculo, foi calculado, ou seja, teve trabalho de engenharia, só que o construtor, que não é o engenheiro fez o cálculo, tá tudo certinho nos cálculos, só que o construtor implantou a fundação no lugar errado. É forte. Ele tinha que ter descido mais no solo duro, no bom solo, e ter construído a fundação ali. Agora tem que destruir a casa Aí é e forte. fazer de novo. Olha que Rapaz, loucura. dá pra tirar uma bela lição daí. Porque se você construir algo em cima de um fundamento errado, Não, tem que construir, pô. Deus vai É o que a ter gente falou. pô. aí Deus vai ter que quebrar o Tem camarada. que quebrar, ué, mas tem que Vai quebrar. quebrar. Mas quando você se converte de verdade, filho, É, tu tem que vir, rapaz. tu tem que ser quebrado na mão dele. E Deus não vai usar o fundamento de fora. Não vai, não. Ele vai Porque quebrar ele que tudo. determinou o verdadeiro É, fundamento. ele vai quebrar Meu tudo. amigo, vai virar Vai ser farinha. do jeito dele Vai agora. do jeito É. dele. Agora, quando a gente pega aqui, segue essa tua linha, quando Paulo fala lá em 1 Coríntios capítulo 3, em não colocar outro fundamento, Paulo estava falando dele e de Apolo. Que a igreja de Coríntios, né, se baseava, se fundamentava em Apolo, Paulo. A igreja de Coríntios é uma igreja dividida, né? É. Uns falam que eu sou de Pedro, outro fala que eu sou de Paulo, outro diz que eu sou de Apolo. E essas pessoas talvez vão seguir essa linha, né? As pessoas hoje não se fundamentam em Cristo, mas em homens, Meu né? Deus. Em construtores humanos, não no construtor que é Isso. eterno. Isso. Né? E aí você vê muita gente hoje decepcionada com a igreja, decepcionada com fulano. Mas por que decepcionada? Porque muitas vezes nossa fé está fundamentada, edificada em homens, Estão construindo sobre pessoas. sobre pessoas, que é fragmentos de rocha, Fragmentos. não é? Foi o que nós falamos aí. Fragmentos. Não é a rocha, né? O fragmento de rocha, né? Ele é parte, mas ele não é ela. Sim. Isso. Né? Ou seja, e aí você construir sobre os fragmentos, meu amigo, vai dar problema. Uma hora vai dar ruim. Vai dar Porque ruim. nós somos fragmentos desta Sim. rocha A que é gente Cristo. falha, Sim. né? Ou É. seja, então, Mas nós não somos a se querer rocha. construir sua vida sobre a minha, sobre o do Diogo, Sim. do Enoque, Vai dar ruim. cara, vai dar Vai ruim. dar ruim. Em algum momento, Uma hora vai dar o Enoque vai falhar, e aí o que Sim. vai acontecer? Se ele é que sustenta, se ele falhou, caiu. Caiu. Deu ruim a casa. É. Né? Então a gente se depara, infelizmente, com pessoas que estão construindo fora do fundamento. Sim. E aí, meu querido, deixa eu te dizer uma coisa: não tem jeito, vai ter perda.
Vai. Construiu fora do fundamento, construiu sem fundamento, não tem jeito. Não tem jeito. Você Prejuízo condenou... é certo. Não, isso aí é matemática, né? Você vai perder a construção. Pastor, dá para salvar? Ele me chamou lá com a expectativa que, né, eu fosse dar uma solução para ele. Né? Não, a gente faz aqui um reforço de fundação. Eu falei, meu amigo, que empresa vai garantir para você agora? Porque a casa rachou, os 4 cantos da casa, a laje trincou, as 3 lajes da casa trincaram. Meu. Eu falei agora assim, ó, Demolir. qual empresa vai É. colocar a garantia? É. Porque quando você assume a obra, você tem que dar a garantia de 10 anos. Eu falei assim, quem vai te dar uma garantia de 10 anos para isso? Porque assim, dá para fazer? Dá, não. Se ela todo maquinário, usinário, o cara faz. Agora, quem vai garantir que aquela laje agora não vai se fender? É a garantia. Quem vai garantir, né, que a escada que tá apoiada não vai trincar e quebrar? Quem vai poder dar essa garantia? É. Ou seja, porque qualquer movimento do solo, e a terra tá mexendo, ou seja, o solo mexe, ou seja, a casa não tem estrutura. Eu falei assim, deixa eu dizer, é triste que eu vou dizer, mas você não tem saída. Vai ter que demolir e começar de novo. Forte. Né? E aí, qual que é o problema? Fez fora, vai ter perda. Ai. Né? Então a nossa discussão era de 50 e agora, por mais que você, mas e a garantia? É, só que tem um porém, né? Vai ali agora erro técnico, ou seja, vai ser Vai levar tempo. vai levar tempo e o cara já tá perdendo. Nessa brincadeira, ele já perdeu 40 mil só de aluguel. E ou seja, para começar a demolição e construir, talvez tenha que levar mais um ano ainda para sair todo o processo. Meu Deus. Esse dinheiro do aluguel dele é por conta dele, ou Forte. seja, não tem jeito. Se você edificar fora do fundamento, essa aqui é certeira, gente, vai ter perda. Porque o momento que você se encontrar com Cristo, ele vai falar assim, tá bonita a sua construção, mas tá do lado de fora. Meu Deus. Tá do lado de fora. Tá do lado de fora. É. Eu não posso garantir isso. Não está Não. sobre mim. Não tem garantia. Aí, não, então traz pra cá e põe, não. Quebra tudo aí, vem pra cá e começa de novo. Agora, o que eu acho assim, Forte. poderoso Forte. na campanha é essa pedagogia. Isso aqui é muito poderoso. É cantador. É didático. Didático. Didático, assim, é compreensível. É Deus está didático. desenhando para nos Desenhando. ensinar, cara. Desenhando. Deus está nos ensinando para nos ensinar. E um detalhe aqui importantíssimo, né, para quem vai nos ouvir, hoje a gente vive também um evangelho com muita facilidade. Né? Deixa eu te dizer uma coisa. Se alguém aparecer dizendo pra você assim, ó, não, dá pra pegar de lá e pôr pra Se cá, apresentarem. não tem jeito não, meu querido. Deixa eu te dizer uma coisa. Deus não reaproveita nada. Ele disse, o vaso que tava É na tudo mão do novo. oleiro trincou, o que ele fez, Enoque? Refez tudo de Tudo novo. de Quebra. novo. E refaz o- Não tem jeito. Deus não põe band-aid. Deus não é Deus não de faz bricola. reparo. Não. Não faz bricolagem. Quebra e faz Cara, de isso novo. é Então, incrível meu mesmo, querido, né? você tá caminhando com a gente, você tá... O óleo tem que ser novo, não pode ser costurado. Pô, É brabo. Não- é forte isso aí. pô. É É forte. forte. O vaso tem que ser novo, não, Vamos, não tem que vamos ser... tirar a lição disso aí. Pessoas com casamento fora do alicerce. Sim, Olha aí. pô. Pode ir. Ministério. Vida financeira. Então, tudo Ministério, fora. família. Vai ter prejuízo. Vai ter Vai. prejuízo. Agora, tem de bom ânimo. Isso aqui não é pra te aterrorizar, não. Não. É. Porque o nosso Deus é o Deus da segunda chance também. Sim. É. Se você implantar sobre ele, É. ele acelera o processo. Isso. É. Se você reconhecer que ele é o fundamento eterno, se você reconhecer que sua vida precisa estar pautada sobre ele, fica tranquilo. Porque aquilo que talvez você levou 10 anos para construir lá no mundo, com muito sofrimento, com muita luta, debaixo dele você vai encontrar graça. E a graça de Deus é um favor que vai acelerar o processo da sua vida. Aqui você vai encontrar unção. O que é unção? É um poder que te capacita para você ser o que você jamais seria, É. fazer o que você jamais ia conseguir fazer. É. Então não é para você também ter pânico e falar assim, não, então eu vou ficar por aqui mesmo, né, já que eu É. vou ter perda, É. né? Não. É para você quebrar tudo aí mesmo, larga tudo que tá fora e corre pro lugar dele. Corre Isso para aí. você construir uma história em cima de Cristo. É, o ruim é quando a gente tenta acelerar esse processo, mas quando ele acelera, Não, ele acelera. aí, Deus faz é isso. verdade. aí muda É porque Paulo vai escrever isso em Romanos. Né? Para quem está em Cristo, não tem mais condenação. tudo. É. Então, quando você decidir e entender que a sua construção, que a sua casa, a sua família, o seu casamento, a sua empresa, os seus negócios precisam ser É isso construídos aí. sobre Cristo, ele não te condena. Pelo contrário, ele te absorve. Então, ele vai acelerar o processo. Sabe, aquele casamento estava perdido, E o ele pro- vai reconciliar. Uhum. E o Sabe, aquele processo- filho que estava perdido, ele traz para casa de novo. Uhum. Sabe, aquela empresa que estava falindo, ele abre a porta e o negócio encaixa de novo. E é seguro. E é seguro. E é seguro. Tem garantia. Tem garantia. Isso. Ag- Ele garante o resultado. Agora- Quando é sobre ele. Eu acho que a gente fica aqui horas falando sobre fundamento.
Vamos falar sobre o fundamento, sobre Muros. os muros, que é o tema dessa semana, né? A gente começou falando na igreja, né, em si, estou falando aqui de Paris. Começamos falando sobre o muro de Neemias. E até o pastor Alisson assistiu o culto na igreja o online lá da MNJ Irlanda. Ele levantou o muro da fé. Acho que a Natasha também menciona, fala muito sobre a fé. Na segunda, a liderança falando sobre o sangue, né? O sangue é um muro que nos protege. Na terça, o culto dos homens aqui, o Renan falou sobre santidade. É um muro que separa, né? Aí na quarta ele pregou também, né? Falou sobre o amor, sobre a graça de Deus. Conversando com os jovens falando que no sábado o muro que ele vai levantar é sobre a intimidade. E aí queria que a gente também discutisse um pouco sobre essa segunda semana, que é os muros, né? O muro traz proteção, traz limite, né? Isso. Mais o quê? Fala aí, compartilha comigo, me ajuda aí. O muro protege, É. né? O muro... Tu levantou, preparou o fundamento, beleza, a casa tá lá, construímos o fundamento. E agora? Agora a gente vai levantar os muros. E aí? O muro traz uma definição, Ah. né, daquilo que será a construção. Quando você vê os muros de pé, né, você agora delimitou a sua construção. Agora ela se torna algo visível para você. Né? E com os muros levantados, você começa agora a sonhar com os ambientes, com espaços. Os muros, ele vai te dar um destino. Sabe? Os muros vai te dar uma orientação. Sabe? Os muros vai trazer como Já começa a ter uma ideia de como vai ser a casa. É uma coisa importante, nós até compartilhamos uma conversa até com o pastor Renan, é que os muros não são só colocados na fundação. Os muros, eles são ligados na fundação. Não é só colocar em cima da fundação, não. Os muros estão entranhados na fundação, eles estão presos, amarrados, né, na aquelas fundação. ferragens, né? Aquelas ferragens que saem da fundação. Os arranques, né? os arranques, os pilares, né, de sustentação, né, que vai receber toda a carga da casa. Né? Os pilares recebem toda a carga da casa, né, e se posicionam na fundação. Né? Então, ou seja, eles não só são colocados, eles são presos ali, né? Eles estão amarrados ali, né, de forma que não dá para sair do lugar. Ou seja, o muro não sai dele, a casa não sai do lugar, porque ela está presa na fundação. Né? Ainda que a chuva vem, né, o vento bate, né, porque imagina, aquela tempestade vem e tenta empurrar a casa, mas ela não pode sair dele, porque ela não está só colocada, ela está amarrada, ela está presa. Sabe? Ela tá firmada ali. Cristo está segurando o muro que você tá Estamos construindo. presos em Cristo, tá preso cativos em Não é Cristo. só colocado. Não é só colocado. Tá preso. Ou seja, ainda que o inimigo queira empurrar essa casa, né, que o vento venha forte, a chuva, não tem jeito. Cristo tá e eu somos um só. É um só. É isso aí. Que é a oração que ele faz, né? Pai, né, assim como eu sou um contigo, isso é forte, eu peço que eles também sejam um comigo. Ou seja, esse ligamento também me faz ver o corpo de Cristo. O corpo ligado. tá ligado. É o corpo ligado, ajustado, preso, bem ajustado. Tem Então, como todas as peças de uma casa ligadas totalmente à base. Né? Forte isso aí, essa revelação é profunda. E isso faz, da mesma forma, o corpo totalmente ligados à cabeça, que é o nosso fundamento, que é Cristo. Fortíssimo. A gente ter essa convicção, né, que levantar os muros para cima, né, é importantíssimo. A gente sabe que eles estão amarrados embaixo. Né, e pelo fato de eles estar amarrados, aí você pode subir parede. Sabe? Aí você pode, né, crescer. E aí uma coisa importantíssima. Quero aumentar a casa aqui, que não estava no projeto, quero, né, fazer um puxadinho aqui. Meu querido, você está construindo a casa em cima da fundação, você não pode fazer um puxadinho fora. Vocês já perceberam isso, gente? Que a gente vê aquela casa bonita, aí de repente o cara, pô, decidi fazer um cômodo aqui a mais. Como dá mais. Aí põe um cômodo fora da fundação. Não, o muro tem que estar em cima da fundação. Preso na fundação. Então, tudo que você vai construir agora, daqui para frente, todas as paredes que vão ser levantadas, cuidado. Elas têm que ser levantadas, presas nessa fundação. Isso é verdade. E as colunas? Estava aqui pensando nas colunas. As colunas são aquilo que recebe as cargas da casa. Né? As cargas, o peso da construção não é totalmente sobre os muros. Né? Os pesos eles são sobre os pilares. Fortíssimo isso aí, Eles mano. são os pilares de sustentação.
né, nos ângulos, né, dependendo da distância, ali, os vencedores muito centrais. grande, é muito Uma grande o curiosidade. E é tudo calculado também, as Tudo colunas, né? calculado, Posicionamento das colunas. calculado. Uma curiosidade, Hudson, assim, já que você é um grande construtor, quantas colunas temos dentro de uma casa? Isso depende do Assim, tamanho da casa, né, que você vai depende. fazer. Mas você pega um cômodo ali, vamos supor, sei lá, 4x4, você tem pelo menos 4 pilares, né, um em cada quina. Né, ou seja, porque é esse pilar que traz a união dos muros. Né, você não pode simplesmente construir os muros, Uau. né? Os muros têm que ter os pilares que Fortíssimo. trazem as uniões para ele. quando é muito grande, né, o ambiente tem uma coluna no, como é que é? No Tem a meio, viga, a viga. central. Tem uma viga central A viga central, que vai fazer a amarração da da casa. casa. Faz Né, 5? então, hã? Faz 5? Depende do tamanho do cômodo. Depende do tamanho, É. né? Mas os pilares estão ali, né? Por exemplo, a gente tem uma técnica nossa que a gente usa, nem todo construtor faz assim, mas eu sempre faço a gente chama de chenagem, que é uma viga aérea por cima, unindo os pilares em cima, como eles também estão unidos embaixo pela fundação. Já vi. Então os pilares estão amarrados embaixo pela fundação, Sim, e em e cima quando eu chego também. no último nível, eu faço também uma cinta, né, para poder unir os pilares em cima, para que essas cargas sejam divididas e Entendi. distribuídas, né, de forma equilibrada. Legal. Então, os muros, né, eles são o que protege, né, das coisas externas. Mas o que sustenta ela ali mesmo, que recebe toda a carga, são os pilares. Uhum. Aí Agora é forte. você pode até construir a casa só com os pilares. Qual é a sexta recompensa de Apocalipse, capítulo? Olha aí, ó. Serão colunas no meu templo. Olha aí. Forte. Forte. hein? Forte. Se nós fôssemos colocar dentro aí, por que eu fiz a pergunta das colunas, né? Porque suponhamos que tenha 5, né? Uma casa não pode se sustentar se não tiver pelo menos os 5 ministérios: o apóstolo, o profeta, né? O evangelista, o pastor e o mestre. Uma casa, uma igreja, ela não pode se sustentar se não tiver os 5 Sem eles. ministérios. Então, por isso que eu fiz a pergunta assim da Não, e se você pega um ministério, agora você pega essa linha aí, quando ele fala uma coisa muito forte sobre a coluna liga os muros. É isso? É a coluna Isso. dos muros. Ela que liga o muro. É uma coisa que eu tenho que falar. Só pode exercer ministério aquele que edifica o corpo, aquele que promove comunhão. Se você não promove união entre os muros, meu irmão, você não é coluna, você não pode exercer ministério. Exatamente. Né? Você pode chamar de qualquer coisa, menos pilar, menos Exatamente. coluna. É. Eu me lembro, que interessante, né? Eu me lembro na minha juventude, onde eu morava lá em Belo Horizonte, tinha uma empresa, eu não vou falar com o nome dela, mas ela construiu um residencial bem grande de prédios, né? Só que não tinha coluna nos prédios. Eles eram feitos com, eu não sei como é que chama isso em português, mas aqui a gente chama de ciporex, é um tijolo. No Brasil parece aquela pedra de lixapé. Ah, sim, sim. Lembro disso. É. E, então o prédio inteiro ele foi construído com aquilo. E não tinha coluna, ou seja, tudo amarrado no ciporex, né? Nessa construção. Foi uma tecnologia da época, que eu acho que eles não fazem isso mais. E aí, antes da entrega dos prédios, Meu Deus. já tava tudo trincado. Meu Deus, Tinha rachadura pra todo lado. meu pai. Né? E as pessoas tinham até medo de voar, que você passava na Via Expressa ali e você via, né? De longe você via as trincas, né? E eu morei num residencial que também foi construído por essa empresa, de casas germinadas. Sim. E as casas também eram construídas com esse mesmo material e também não tinham colunas. Ou seja, ela tinha fundação, né? E os muros saíam direto. Sim. Eu sei, só que não tinha nenhum tipo de amarração. Então as casas... Isso elas aqui é tinham- novo, isso aqui é. Ao ponto que Coluna é algo que ele tá falando aqui. ao ponto que a casa que Pregamos, nós não morávamos, pregamos ainda não. É. a gente passava uma caneta da nossa parede pro vizinho. Aqui Meu Deus. isso. Sim, uma caneta. A gente atravessava a caneta dentro da casa, porque Isso, rachou. isopor praticamente. Porque a pedra é uma pedra frágil, né? É uma Eu sei pedra qual leve, pedra Eu que conheço é. essa pedra aí. sei mas qual pedra naquela que é. época eu acho que não constrói tanto assim. Mano, é Aqui, de vez- poderoso, eu tô aqui. aqui a gente até faz algumas casas assim na França, mas muito pouco, sim. Não, porque. Mas não Você tinha abriu um leque. pilares. Não, abriu um leque aqui, pô. O céu se abriu aqui, pô. Porque tu pega. A Bíblia fala que nós somos pedras vivas. Beleza. Pedras vivas. Então nós somos os muros dessa construção. As pedras, os tijolos dessa construção. Mas a recompensa é para quem é coluna, pô. Meu Deus. A recompensa do fim do tempo, de Apocalipse, não é ser muro, é ser coluna, pô. É forte isso aí. É forte. Eu abri um leque aqui, tu E a gente até observa pra vida mesmo, toda casa precisa de uma coluna. precisa, pô. Porque a coluna mantém ela de pé. É, Mantém ela pô. firmada. Cara, Falando isso, de casa, isso é muito de Deus, falando de casa.
Cara, com todo respeito, o que mantém a obra de Deus funcionando, viva aqui, não são os muros, são as colunas, Sim, pô. sim. Pô, é por isso que tem muro que passa, que quebra, que vai embora, volta pro Brasil, volta pro não sei pra onde. Exatamente. Mas as colunas permanecendo, E olha que toma, A casa tem. fica de pé. E aí continua A de casa pé. fica de pé. Por isso que o cara vem, passa, vai, come, desfruta, tal, consome, mete o pé. Pô, mas tá de pé ainda, cara. Claro, porque tem coluna. coluna. Isso é forte. E isso é você forte. pode quebrar uma parede, até de sustentação de uma casa, com mais facilidade. Mas você não pode remover uma coluna de qualquer forma. Não move. Não move. Para remover uma coluna, ela tem que ser calculada, porque meu dependendo da Deus coluna do que céu. você remover, a casa cai. Para que aí tá É, virando. uma coluna aí é muita mensagem. Faz uma casa cair. Hã? Aí é muita De- mensagem. Uma pô. coluna. Uma coluna. A depende da igreja coluna. apostólica só se move debaixo de estudo. Calma aí. Pô, vamos deslocar quem? Essa é coluna. Vai mover essa coluna? Ah, isso é Entendeu? brabo. Ou seja, tem que. Rapaz, tu tem O muro você pode quebrar. Vai, continua. O muro você pode quebrar. Dependendo do muro ali, você pode É o quebrar. muro com do mais quebra. Mas a coluna você tem que Coluna. parar e Cuidado com pensar. a coluna da casa Cuidado do com a Senhor. coluna do Você Senhor, tem que filho. começar a pensar. Será que eu É. posso remover essa coluna daqui? Quais são os danos? Né? É. Aonde eu tenho que reforçar, né? É. Para que eu possa remover essa coluna. Nós vivemos essa experiência, nós removemos colunas. Removemos Nós colunas. enviamos, né? Pastor Guilherme É. para Charles, Pastor Leandro. São colunas, né, dessa casa. Colunas. Mas pensado, né? Ou seja, Deus foi trazendo novas colunas de É. sustentação, ou seja, né, posicionando novas pessoas para continuar sustentando essa casa de pé. Isso é forte. É muito forte, fortíssimo. Abriu aqui um leque aqui, cara. Abriu um. Já entra pro capítulo do livro já aí, ó. poderoso. Olha aí. Meu Deus. A Poderoso. gente pode, também puxar uma linha de entendimento, né, para os muros, né, e tentar compreender e enxergar esses muros como os nossos limites também. Né? Limites. Os muros eles falam de um limite, Sim, fala de tanto para aqueles que se vivem dentro da casa, como para aqueles que estão fora. Exatamente. Né? Porque a casa, assim, dentro da casa está protegido. Hum. A gente tá até falando daqui a pouco, né, sobre o esconderijo, o abrigo e tal, ou seja, dentro da casa você está protegido. É. Fora não. Fora não. Ou seja, aqui dentro da casa você está protegido. Porque os muros te protegem. Os muros te cercam. Sabe? Os muros te dão segurança. Né? Mas ao mesmo tempo, os muros também trazem uma mensagem para quem tá lá fora. Aqui dentro você não pode entrar. Só se você tiver a chave para passar pela porta. Existe um limite. Ou seja, você existe não limite. pode, o muro passar. limita. Você não pode ultrapassar isso aqui, porque aqui já tem. Mas falando aí, aproveitando e olhando para um outro lado, também sobre muros, né? Igual o pastor está colocando e o Enoque dizendo aí, né? Que o muros protege, mas isso é se o muro estiver bem feito. Porque se tiver brecha, quem tá fora entra. E quando entra, faz o que quer. O pastor Renan pregou. Muro em ruína? É muro em ruína. Ou seja, tem gente vivendo 20 anos com Cristo ainda Tampa tá a em ruína brecha. ainda, os muros. Tampa a brecha. Tudo arrebentado, destruído, né? Ou seja, caminhando com Cristo e o muro não está edificado ainda. Cheio Ou de seja, brecha. Tem muro. Brecha no casamento, brecha no ministério, brecha na questão dos filhos, brecha. Ó, eu vou falar aqui, cheio de brecha. não dá para você reparar trinca, rachadura. Rachadura. Gente, Você só Ó, pode maquiar, você só você maquia, pode né? maquiar. A gente tem uma coisa que a gente faz aqui na obra, chama grafagem. Você faz um furo de um lado, um furo do outro, passa um ferro e você faz a ligação das duas partes, né? Mas, meu amigo, não tem jeito. A marca vai ficar. Você pode maquiar aqui, você pode maquiar ali. Qualquer mexidinha que dá, aquele lugar volta, aparece. Porque a trinca, cara, você pode tentar tratar quanto você quiser, mas uma hora ela volta no mesmo lugar. Porque muro é o seguinte, se ele quebrou, se ele trincou, o que você tem que fazer? Tem algum Tem- problema na fundação. Tem um problema, mas tem uma coisa que você tem que fazer. Você tem que quebrar. Quebrar o Tem muro. que quebrar o muro. Não tem jeito. Ou senão você vai ter que conviver o resto da vida com aquela trinca. É. Né? Ou você quebra o muro, abre ele, né? E ali você faz de novo um pilar para unir de novo Meu Deus. esse muro, ou seja, de novo, né? Uma viga que vai unir ele. Ou senão, meu amigo, não tem É, jeito. tem que. Uma hora ou outra a trinca A volta. casa, para estar protegida, o muro tem que ser bem feito. Foi como o Guilherme disse. E quando eu falo da proteção interna, eu olho muito a igreja, a comunhão do corpo. Eu tenho uma frase que eu dizia ela, né? Eu digo ela já tem um bom tempo. Quando eu tenho comunhão plena com o corpo de Cristo, todas as minhas necessidades é supridas. É verdade, cara. Quando eu tenho comunhão com a igreja, sabe, não é ter uma vida ativista, mas é ter comunhão, é ser parte dela. Cara, não tem como não. Você passar por necessidade que for,
A igreja vai comprar teu barulho. Uhum. O cara chegou ontem aí, mas assim, o cara demonstrou comunhão, demonstrou coração meu. Cuidado com a casa, zelo com a E casa. eu tenho compartilhado disso, visto coisas acontecendo aqui incríveis, assim. Pessoas que chegaram agora e há um cuidado com essa família, com essas pessoas. Fala, cara, por quê? Porque tem comunhão, o cara é igreja. O cara não tá fazendo igreja, o cara é igreja. Então, assim, o cara tá bem guardado entre os muros, que eu vejo que são as pedras vivas, que é o corpo, protegendo. Opa, esse aqui é nosso. O que ele precisa. Que eu acho que a igreja de Atos, ela é muito isso. Né? A igreja de Atos, a questão, ela não era uma igreja socialista. As pessoas têm uma ideia muito. Né? Os caras confundem. Não é, a igreja de Atos é o seguinte: você está no propósito, para que você não fuja do propósito, eu vou te suprir o que você precisa. Para você continuar no propósito. Esse é o objetivo da igreja de Atos. Não era chegar, vamos fazer agora trabalho social. Não era trabalho social. Não, e tinha uma Era com finalidade, propósito. e tinha uma finalidade muito incrível. Que hoje a grande parte das pessoas perdeu essa esperança. Qual era a esperança da igreja de Atos? Jesus está voltando. A expectativa deles é: eu não preciso dessa casa, eu não preciso desse terreno, por quê? Porque ele está voltando. É. Então, que assim, se ele está voltando, vamos ganhar um máximo de pessoas. E aí, o que fazia? O cara chegava na necessidade, não, pô, eu tenho, compartilho, eu divido, porque tinha uma esperança viva. forte. É muito forte. Não, Todos vendiam do que tinham e ninguém deles tinha necessidade. o amor entre eles era muito forte. A liga que ligava o muro era muito forte. Davam a vida um pelo outro. Você precisa de algo, o que você precisar, eu vou contribuir para que você continue no propósito. Mas não era socialista. Não era Não era socialista. essa ideia Não, que a essa gente ouve ideia de- hoje. Hoje. Era realmente voltado para essa visão. assim. É para impulsionar o propósito. E qual era o propósito da igreja? Manter ela de pé. Manter ela de pé. Ela tem que continuar viva, ela tem que se expandir, ela tem que alcançar os outros. Eu vejo muito isso, assim, eu vejo. Eu posso compartilhar, eu tenho que compartilhar de coisas aqui no nosso meio, coisa não precisa ir muito longe, não. E a igreja abraçando, sabe, de um jeito que tu tá no propósito, você tá firme com a gente. Então, né, chegou necessitado, precisa. Cara, a igreja vai abraçar, é incrível como isso não precisa dar ordem, é algo muito vivo. Por quê? Porque a igreja está ligada, a igreja está Jesus, firme. ele falou, né? Os pobres sempre tendes convosco. Então sempre vai haver a Sempre vai pobreza. haver. É algo que não A gente vai mudar. pode, né, usar como ferramenta, com É uma certeza, ferramenta, claro. A gente ter, né, a gente conseguir alcançar o pobre, alcançar o necessitado. Mas é querendo quebrar essa mentalidade né, que as pessoas pensam do social. Mas eu vejo assim, quando você está dentro desse muro, pegando o que você falou, realmente se sente muito protegido, cara. De verdade, eu recebi uma pessoa ontem, na quarta-feira, ele falando que tá aqui sozinho, tal, e ele falando das dificuldades. Eu falei, cara, isso aqui é família, cara. De verdade, você vai ver que aqui, a igreja aqui é família. E tu vê que, cara, tu tem uma segurança aqui dentro, pô. Pra quem tá dentro. Não, quem tá dentro, não. A preocupação maior é pra quem tá aqui, né? Isso, Pra quem tá mas dentro. tô falando pra Assim, de vou nós, dizer né? de mim que eu estou dentro. Você Não é se porque eu sente sou. seguro. Não é porque eu sou pastor da igreja, não. Cara, isso aqui é incrível. Eu falo isso pra todo mundo, não é porque eu sou pastor da igreja, não. Mas isso aqui é incrível. Sabe, tu vê? Ah, tem gente que não presta, tem gente. Claro que tem, cara, mas assim. Todo lugar, né? Mano, mas assim, os caras que são família, isso aqui é incrível, pô. Quando tu chega aqui, pô, a gente chega aqui arrebentado, pô. Tem dia que a gente chega aqui arrebentado, mano. Tu recebe um abraço, mano. Tu recebe uma palavra. Sorriso. Tu recebe um sorriso. Tu recebe uma mensagem. Mano, você tá doido? Eu tô dentro do muro, pô. Tô do lado de cá, pô. Tá maluco, pô. Tô dentro da casa, pô. Tem comunhão. Tem que habitar, não pode. Né? Tem que habitar. Cenas dos É o que eu ia próximos falar agora, capítulos. né? Cenas do próximo É o que eu ia capítulo. falar. Você está construindo uma casa, né? Ou seja, ele levantando os muros, com qual finalidade? Dentro dela, cara. Pra vender, pô. Tu vai Tá construir. dentro dela, Tu vai cara. construir, não, vou construir isso aqui, eu vou vender. Mas sabe o que acontece também, pastor? É que tem muita gente construindo muro pra ficar do lado de fora. Eles viram falando, pô. Constrói Eu vou construir do pra lado de vender, fora. pô. Não tem finalidade. Se você está construindo uma casa, qual a finalidade? Morar nela. Sim. Aí, Sabe? não, vou aplicar. vou meter. Usufruir dela. O cara quer ganhar lucro dela, pô. O cara quer construir uma imagem religiosa, o cara quer construir. Porque quer viver, quer Eu ganhar tenho disso. um muro, mas eu tô do lado de fora. Mas o que a Bíblia fala? É mercenário, Tem pô. muro. João capítulo 10, Mas tô no Jesus, frio. Jesus não fala de Satanás ali. Fala Não. do pastor mercenário, pô. Exatamente. Que tá construindo para benefício dele. Pô, tem isso no nosso meio, pô. Tem É isso. louco, pô.
Mas isso tem, Esse pô. lugar que te dá segurança, Tem, te dá pô. proteção, esse lugar que cuida de você. A gente até usa uma expressão muito entre nós, ser muro um do outro, ou seja, Ser muro um te do dá outro. proteção, É, cara. proteção. Ou seja, o muro te dá proteção. Sim. Cara, não tem outra finalidade você construir, levantar os muros, se não for para estar dentro. Então, ou seja, se você está construindo, está nos ouvindo, construir os muros, levantar os muros só tem uma finalidade, só tem um propósito, você morar dentro. Sabe? Não adianta você querer nos ajudar a construir esse muro e viver do lado de Não fora. adianta nada. Mas eu acho que é aí que é a parada. Não quer construir para habitar, porque vai ter que compartilhar essa habitação. Deus. Viver dentro Aí o cara é egoísta. é que nem a arca de Noé. Não, né? filho, Viver é. dentro Isso aí é forte. você tá limitado. Os muros que cercam, né? E aí você vai ter que conviver com o mal Por isso que o cheiro cara mesmo, quer construir e vender o que construiu. Por quê? Não, o cara é egoísta, o cara é carnal. carnal. O cara, não, eu quero ganhar com isso. Por quê? Porque eu não quero habitar junto com ele, junto com o Enoque. Não quer Não, compartilhar. Não O quer cara quer compartilhar tudo. exclusividade, pô. Não quer compartilhar tudo. E o reino não é exclusivo, o reino é inclusivo. Inclusive. É inclusivo. Coloca pra dentro. É pra dentro, pô. Joga Não, pra meu irmão. É a panela de tampa aberta. Sabe? Não, sempre dá mais um, filho. Eu falo isso pros meninos, às vezes, até minha esposa fala isso. Mas a reunião não é só de pastores. E eu não vejo só pastores, é porque eu tenho um negócio aqui comigo. A reunião é privada, mas não fechada. Cara, se os caras vêm pra vocês e falam assim, pastor, eu posso ir na reunião de segunda? Cara, Só vem. vem, cara. A sua fome é o seu convite. Pô, tu tá doido? Porque esse cara tem um potencial pra ser um futuro pastor, pô. Olha como é que você é forte. Igreja é chamados para fora. Qual a finalidade? Trazer para dentro. É, Você vai lá fora para trazer para dentro. é, Porque você vai buscar quem está sem proteção, falar assim, vem para essa casa aqui tem proteção. é. Sabe, você vai buscar a quem tá vivendo sem uma casa, sem parede, sem muro, ou seja, o cara tá desprotegido lá fora, ou seja, sofrendo todos os ataques do maligno, e você fala, não, pera aí, vem cá. Aqui tem proteção, aqui tem abrigo, aqui é um esconderijo para você. Deixa eu te esconder nesse lugar aqui. Ou seja, você coloca dentro dessa casa, aonde o inimigo não pode tocar. É. Cara, igreja é uma coisa incrível, é uma coisa que eu sou muito apaixonado. É pelo, assim, é o poder de conviver junto, é a comunhão. Cara, isso é incrível. Você não foi criado para viver isolado, você foi criado para viver em comunhão. É uma casa que nós vamos habitar juntos. Agora, é importante, né, a gente talvez voltar a falar um pouquinho de construção, né, e alguns critérios, pastor Guilherme, pastor Diogo, para construir esse muro, Enoque, há alguns critérios. Não é só colocar tijolo em cima de tijolo. Tava lembrando aqui agora, Nimrod, quando vai fazer lá a construção de Babel, o que ele falou? Vamos trocar as pedras pelos tijolos. E aí ele fala assim, vamos trocar a cola pelo betume, o barro, né, pelo betume, ou seja, liga, né, ou seja, para ligar, para construir, ou seja, fazer muro, construir muro, cara, não é só chegar lá e colocar tijolo em cima de tijolo, não. Tem que ter material. Tem material certo. Tem que ter qualidade. E qualidade. Qualidade, ou seja, tem que ter ferramenta para construir o muro. Então, ou seja, tem que ter assim, uma mente mesmo, realmente pensando que você está construindo algo sobre esse fundamento e não é com qualquer jeito, não é de qualquer forma. Exatamente. Você precisa, nessa construção, você precisa entender que nessa construção você precisa colocar qualidade, material, equipamento. E aí a gente pode abrir um leque para falar o que seria isso. Os materiais. Né, de qualidade. Fidelidade, ou seja, santidade, oração, fé. Naná pregou sobre fé. Muros falam de fé, com certeza. Cara, o muro fala, o Renan fala sobre santidade. O muro fala de santidade. Sim. Porque é a santidade que vai te proteger, cara. Que vai te livrar do pecado. Sabe? Porque o que destrói a nossa vida é o pecado. O que destrói a nossa casa é o pecado. Então, ou seja, quais materiais você está construindo esse muro? Né? Com que você está fazendo essa construção? Ou seja, então, não é só colocar pedra em cima de pedra, sabe? Você precisa ter realmente o entendimento que construir esse muro vai depender também dos materiais que você está usando. E aos materiais que ele decidiu na obra, não é um material que eu queira usar, não. Né? Não tem... Assim, se a gente quer ser bem aqui específico, até isso é um cálculo, você não decide a espessura do muro. Não, vou fazer aqui um muro de 10. Não, peraí, qual o tamanho da casa? Qual a altura? Não, para isso tem que ser um muro de 20, então um tijolo de 20. Né? A profundidade do
né, dos alicerces para quantas etagens, né? É, Quantos então, andares? há um cálculo específico para a construção. Então não é simplesmente chegar lá e colocar tijolo em cima de tijolo e levantar uma parede. Não, não. Uhum. Então a gente vai perceber que existe realmente um trabalho a ser feito na edificação dos muros. E esse trabalho eu chamaria de santidade, de fé, É. de comprometimento, sabe? Você tem que ser comprometido com o que você está fazendo. Neemias, quando estava lá construindo o muro, né, reformando os muros, chamaram ele, falou, vem cá, vamos tomar um café. Ele falou, cara, eu tô na grande numa obra, grande eu não obra. posso Estou em parar. uma grande obra. Eu não posso E era parar. uma distração, né? Pra Sabe? E pegar aí, ele ali. levantar muro, gente, deixa eu falar aqui, levantar muro fala de ataque, porque o inimigo não está satisfeito com os muros sendo levantados. Porque se você conseguir levantar os muros, você vai barrar os ataques dele. Estabelecer o limite. Exatamente. Então o que ele vai fazer? Ele vai te atacar durante a construção. Sim. Então Neemias fala assim, olha, com uma mão a gente estava trabalhando e com a outra a gente estava na espada. brabo Então, demais. meu querido, você está construindo sua casa, você fala, pastor, tô sofrendo os ataques. Então, você precisa de arma. É. Você precisa de ferramenta, de armadura. Porque construir muro fala de ataque. Porque o inimigo vai querer impedir essa construção. Porque os muros, eles agora anunciam uma obra. Porque quando tá na fundação, ninguém tá vendo. Ninguém Você tá tá dentro do vendo. buraco, tá na terra. Né? O diabo tá até rindo, vendo seu sofrimento ali cavando. Fala, esse vai morrer cavando. Vai parar antes. Mas quando ele vê os muros levantados, meu amigo, porque os muros dão forma. É. Os muros dão uma imagem. Sim. Aí o inimigo agora fala, pô, precisa atacar. Não posso deixar ele concluir. Porque ele sabe que se você concluir os muros, você vai limitar. Sim. Ou seja, Exatamente. o lugar de ataque dele. Uhum. Então a gente precisa trabalhar com essa ideia, sabe? De trazer essa visão, esse entendimento. Olha, vai fazer muro em cima desse alicerce? Então esse muro é santidade. Esse muro é Não fé. pode ser madeira, feno e nem Não. palha. Tem que ser ouro, prata ou pedras preciosas. Os fundamentos de pedra preciosa da Nova Jerusalém. Apocalipse capítulo 21. Então não adianta você vir com palha. Não, mas pelo menos tem um muro Os aqui. muros da Nova Jerusalém são de pedras preciosas. Então não vem Não com adianta vir com com nada qualquer menos coisa. disso, cara. Não pode ser menos disso. E, Entendeu? assim, se a gente for mais profundo, a gente tá falando de uma casa que ele vai habitar. É. A gente tá falando de uma casa que Deus vai morar. As pedras preciosas. Então, cara, você tem que investir nesse muro. Você tem que gastar nesse muro. Você tem que colocar o seu melhor nesse muro. Né? Porque é a casa que ele vai habitar. Se fôssemos falar dessas pedras preciosas dos muros, eu diria que dentro dessa delimitação teria que ter os dons. Porque essas pedras preciosas são dons. E cada um de nós temos dons, né, preciosos em Deus. E a maioria de nós, ou de pessoas que estão construindo algo, elas precisam ter esses dons para que possa construir algo espiritual, possa construir algo Os dons é para edificação do corpo, né? também, exato. Edificação, construção. Exatamente. As pessoas que vão receber esses dons, porque a Bíblia diz em Efésios que quando ele foi assunto aos céus, Efésios capítulo 2, quando ele foi assunto ao céu, deu dons aos homens. É. Né? Efésios 4:8. Deu dons aos homens. Então, esses dons preciosos que a igreja de Cristo está recebendo, e pessoas que jamais receberam algo, mas que Deus está com o coração disponível para entregar para eles. Né? Então, construção, dons. Eu vejo como sábios construtores, né? Deus tem nos levantado como construtores. Os dons vai ser para edificação da igreja, não é para uso pessoal meu. Né? O meu dom é para você, e o seu é para mim, e o dele para mim. E assim nós estamos construindo, Assim. né? Só que nunca é para o nosso próprio não benefício. Não é. Sempre o benefício. Só que é interessante que o Hudson fala Pode até sobre te isso. beneficiar. O dom pode até te beneficiar, mas ele não é para você. Né? Ele é para o corpo. Exatamente. Como que você tá falando mesmo? Do material. Do material. Cara, o material é completamente assim, importante. Não adianta a gente querer comprar. Específico, né? É específico. A gente querer comprar material mais barato, a gente querer usar. Né? É a mesma coisa, querer dar uma gambiarra aqui não vai dar certo, não vai dar certo. Um dos argumentos mais fortes que eu tenho no meu trabalho, quando eu estou em um debate com um cliente sobre a construção, é que eu falo com ele, eu posso te dar uma garantia aqui, que o material que eu vou usar na construção é o melhor que tem no mercado. Você não vai encontrar uma fatura minha lá da loja, né, primeiro preço, né? Ou seja, o material
Por quê? Porque eu construo a casa e eu dou uma garantia de 10 anos. Sim. Então, durante 10 anos, qualquer trinca que aparece é Meu o meu Deus. telefone que vai tocar. Meu Deus. Então, eu não posso me dar o luxo e falar assim, não, vou economizar aqui e comprar um material de terceira. Depois sai vai O cliente não entende, nem vai ver. Só que, gente, essa economia ela é cara demais. Porque você economiza aqui 10% aqui, mas te custa depois 80%. Às vezes 100%, como, né? Agora, Esse cara construtor que quer- teve essa infelicidade aí de agora ter que destruir uma casa. Ou seja, gente, nessa construção, presta atenção, dessa casa, Cristo vai morar nela. não dá pra Ou seja, negociar os Não materiais. pode. Você não pode negociar. É. Tem que ser de alta qualidade. Tem que Se é para ser fiel, não, pastor, eu sou fiel, eu venho nos cultos, eu faço, aconteço, mas dízimo não, pastor. Dízimo não, porque dízimo é Antigo Testamento. Não, filho, se é para ser fiel, você tem que ser fiel em tudo, em todas as coisas, sabe? Se é para ter comprometimento, não, eu tenho um compromisso só com o pastor Guilherme, É. né? Mas quando é com o Enoque, não, filho, se é para ter comprometimento, tem que É, ser. eu uso bom material. Porque, cara, se você começar a negociar nessa construção, deixa eu te dizer uma coisa, ela pode até estar sobre o fundamento, mas você vai ter problema. É, porque o texto de Coríntios vai dizer, né, isso. Pastor, mas não é só estar sobre o fundamento? É. Se você tá sobre o fundamento, ele garante. A casa não vai cair, fica tranquilo. Tá sobre o Cristo, não vai cair. Uhum. Mas você vai ter problema. Vai ter. Pode aparecer a trinca, A trinca. né? E aí, o que A acontece quando brecha. trinca? A casa cai? Não, gente. Tem casa que tá rachada aí, você passa até um braço, às vezes da casa não cai. Não cai. É. Só que qual é o problema? O azulejo lá de dentro, ele quebra, sabe? O acabamento da casa quebra, a casa imagem da feia. casa é feia, É feia. sabe? Ou seja, entra infiltração nessa casa. É. Você tá entendendo? Aí, ou seja, É aquele crente que tá lá, mas Mas- continua feio. eu tô em cima do fundamento. É, mas você tá usando material de terceira, né? Ou seja, tem que... Todo tem que, remendado. né? Não Todo dá. jeito remenda, meu Deus. Todo. Não dá. Não dá, meu Deus do céu. Passa. Aí fica que nem o meu model. Fica com o quê? É. O model. É, Silver Tape. Meu pai dizia isso. Quer ver onde começa o carro, se acabar o carro quando começa o primeiro arame. Aí, Não, mas pior que é uma verdade. Meu Deus. Porque tu tá com o carro zero, e eu lembro até hoje da Space. Quando eu pego o Space, carro tá zerado, beleza, tá ali. Tinha só 2 anos de. Aí começou, pô, quando eu coloquei o primeiro parafuso. Avisa. Eu falei. Primeira vista. Veio a palavra do meu pai na minha mente. Eu falei, meu Deus, agora começou. Agora já era. era. E daí pra pior, cara. Já era. Tu já começa a perder aquele amor. Aquele Aí o amor se entusiasmo. esfria. Aí você vai começar a não ir mais nos cultos, às reuniões. A igreja começa a se isso tornar aí. algo chato. Ou você não precisa mais da igreja. Hoje você tá melhor. Não precisa orar tanto como eu orava antes. Aí daqui a pouco o vento forte, a tempestade. Falando sobre brecha, o texto em Ezequiel vai dizer que Deus procurou alguém que estivesse na brecha. E ali ninguém estava. Jerusalém é destruído, né? Se não foge a É, memória, porque não tinha ninguém na não tinha brecha. ninguém na brecha. É. Ou seja, Tava Não vigilante, tinha ninguém né? vigilante, né? Então, É. é importante, né, a gente ter esse conhecimento. Se vamos construir, tem que ter qualidade. Tem que ter Nesse qualidade. muro. é né? verdade. Não é só estar em cima agora do alicerce, mas tem que ter qualidade no que você está fazendo. Então, tem que ter santidade, tem que ter vida de oração, tem que ter busca. E qualidade e mais, e constância. Precisa ter constância. Neemias, ele precisou de constância É, para terminar os muros. É. Ele precisou de materiais, precisou de mão de obra, precisou de dinheiro, precisou das cartas, precisou de tudo, mas sobretudo ele precisou de constância. É. Porque não adianta a gente ser intenso se nós não formos constantes. Uhum. E a gente vê hoje, né, nas construções e trazendo para a igreja do Senhor, né, pessoas que são intensas no início, né, e a gente tá na metade da casa, né? Nós já falamos sobre as fundações, estamos falando sobre muros, né, mas a gente vai falar ainda sobre, né, outras etapas. Então não adianta também a gente ser intenso na fundação, intenso para levantar os muros, mas se nós não formos intensos Cara, para terminar Isso aí é a casa. muito forte. Eu tava refletindo sobre isso. Já parou a pensar o quanto de resta ainda de caminhada com Cristo? Cara, falta muita coisa aí, né, Hudson? Meu Deus. Eu fiz 40 agora. Se ele não vier essa noite, Cara, tem muita coisa pra você. Muita coisa. Já parou a pensar nisso, cara? Então, assim, não é ser intenso.
Mas essa é constância, não é velocidade. Cara, eu não tenho pressa, não. Isso aí. O que eu tô Ainda construindo é tijolo por Isso tijolo, aí. sabe? Para que a obra de Deus permaneça, é um discipulado aqui, é um cuidado aqui, é uma atenção especial ali. Não, mas pastor, a gente podia estar explodindo. Cara, para quê? Aí, sabe qual é o nosso problema hoje? A gente não trata caráter de obreiros, de pastores. Aí tu vê pastores no campo sem caráter, corruptos, que não sabem esperar, não sabem receber um não, não sabe, infiéis, não sabem receber pouco, começar com pouco. Não. Se vendem por qualquer oportunidade. E aí, Tô empolgado com essa explosão. Estou empolgado. Explosão do evangelho assim, fácil. mas aí e tem muita gente que vem, né, e fala com a gente, mas a gente poderia fazer isso, poderia fazer. Calma, a gente não tem pressa. A gente quer construir no lugar certo, da maneira correta. Por quê? Porque muitas das vezes as pessoas olham e falam assim, nossa, eu tô vendo uma igreja ali que começou há 1 ano, olha o tamanho da igreja, olha quantos membros tem, olha o tamanho do estacionamento, olha tantas coisas, mas elas não sabem a diferença dessa igreja que começou, que hoje está bombando, talvez com aquela igreja que ainda não chegou naquele nível, naquele patamar, mas a gente precisa entender algo. Quando a tempestade vier, será que essa igreja É aí que a gente vai está ver. bombando, que está lá em cima, vai suportar? Porque às vezes a gente olha, né, e assim, é muito rápido. É muito rápido para quem chegou agora, mas para quem colocou a primeira pedra, para quem fez a fundação, sabe o tanto de suor, de vida, que foi gasta ali. Né? E às vezes a gente olha para uma igreja, para um ministério, eles não sabem o tanto de tempo que nós demoramos para chegar até aqui. A visão desses construtores não são a visão que Deus te deu, é diferente, né? E o maior vilão da construção, gente, sem sombra de dúvida, é quando você quer acelerar. Sim. Se você tentar acelerar a construção, não tem jeito. Você vai negligenciar. Alguma coisa. Não, você vai negligenciar muitas coisas. Aí isso é na vida. Isso é verdade. Isso é poderoso. Sabe? Se você tentar acelerar a construção, não tem, é inevitável. Sabe? Eu tenho experiência, assim, né, vivida. Né? Vocês me acompanharam aí na construção da casa. E eu precisei de acelerar o processo. Ou seja, eu tive que negligenciar. Né? Ou seja, lá os acabamentos, né? Ou seja, não tá da forma que eu queria. Talvez os detalhes. Né? Não tá, porque eu tinha que fechar o olho. Eu falei, não, eu não posso refazer essa pintura aqui, isso aqui tem que deixar. Porque eu tinha, né, um timer, eu precisava de entrar ali dentro de um prazo. Então, o que eu fiz? Acelerei. Né? Mas acelerei na hora certa, vamos dizer assim, né? Acelerei no acabamento. Eu posso, né, agora fazer as manutenções. Sim. Né? Mas não tem jeito. Se você acelerar, você vai negligenciar. Não tem como. Acelerou o processo da construção, é inevitável. Vai negligenciar, né? E algumas coisas você pode sim reparar na caminhada, mas outras coisas dá muito trabalho. Eu acho também perigoso é a comparação. Vamos falar talvez para líderes, pastores que talvez estão nos assistindo. Você fala, é muito importante para pastores. E eu tenho convivido nesse meio e eu sei o que é isso. Sabe, de pastores se compararem. Cara, vai dar ruim. Sabe? Até a gente, por exemplo, a gente vai se comparar com outros ministérios. Cara, tu pega pastores que são a 5ª geração de pastores. Sim. Então, tu imagina a bagagem, a experiência, a convivência. O que meus filhos estão dentro de bagagem eu não tive na minha infância, por exemplo. Então, você não pode comparar, tá entendendo? Chamada também, né? Cada um vai ter uma chamada também. Cada um vai ter a sua chamada, cada um vai ter o seu processo, o seu trabalhar. Sabe? Às vezes a gente fica assim, pô, mas a igreja de fulano é maior que a minha, mas o que ele vai... Cara, talvez uma igreja grande para você é uma igreja de 100 membros. Talvez uma igreja grande para você é uma igreja de 50 membros. Se te colocar uma pessoa a mais, você não aguenta, você não suporta. Porque tem muita gente morrendo no ministério, cara. Exatamente. Muita gente que não suporta o ministério. Então, assim... É muito interessante isso aí, né? Tu vai querer comparar a tua casa com a outra, comparar o teu ministério com o outro. O importante é que o teu ministério está de pé, a tua casa está de pé, ela está fluindo, ela está funcionando, ela é viva. E não adianta, né? Algo que nós ouvimos é que não adianta, por exemplo, se Deus te chamou para ser pastor de 100, se você tiver 1000, você vai perder 900, porque você foi chamado para ser pastor de 100. Se você foi chamado para ser pastor de 3000, se você tiver 100 e saber esperar o tempo de Deus,
esses 3.000 vão chegar. É. Então, o que mata, o que tem realmente, nós estamos falando aqui, tem decepcionado muitas pessoas, é isso. É essa pressa, essa correria, né? Acelerando o time. É acelerar. Querido, as coisas vão acontecer no tempo de Deus, você só precisa estar constante. É. Ah, porque Constante. eu gostaria de te pregar. Prega no teu GC. Prega no teu grupo familiar. Se o cara não prega, o cara não tem um grupo familiar, o cara não tô falando GC, né? Sim. O cara não tem, não ministra a palavra. Cara, porque tu já tá querendo pregar pra igreja. Não, começa bem pequeno, começa bem no início, começa de maneira certa. Constrói, né, da base ao teto. Então, assim, não, é porque fulano chegou no cara, você não conhece a história do ciclano, você não sabe a busca do fulano. Algo que o pastor Hudson falou, né, e eu quero usar aqui, é que quando eles estavam construindo o templo, você lembra, pastor Hudson, você disse sobre as pedras que estavam sendo talhadas, né, nas pedreiras, e isso é muito interessante, e isso vai encaixar certo com o que nós estamos falando aqui, né? As pedras eram talhadas lá nas pedreiras e eram trazidas, porque não podia se ouvir barulho, né, onde estava sendo a construção. E acredito, e é uma verdade, que com certeza nem todas as pedras vieram milimetricamente corretas. Com certeza, algumas pedras foram não encaixaram naquele muro, naquela construção, naquele lugar, naquela hora, naquele espaço. E o que foi feito com essas pedras? Foram jogadas fora? Não foram Uma jogadas hora vai fora. servir. Colocaram aqui, né, continuaram a construção e na hora certa, aquela pedra que foi talhada, aquela preparada, lá, lembra daquela? que estava ali crescendo com Deus no secreto, ela foi traga e foi encaixada e fez parte da É construção. tão incrível isso, pastor Guilherme, que depois de ter pregado a mensagem, eu pensando nela, e eu fiz uma pergunta para Deus, que eu falei, cara, por que Salomão não queria ouvir barulho de martelo, né, de ferro, talhando pedra dentro do templo? Cara, e aí eu cheguei na conclusão, se você vai fazer algo para Deus, tem que ter perfeição. Então, os pedreiros, né, quem talhava a pedra, eles tinham que ter precisão naquilo que eles estavam fazendo. Cara, você está construindo a sua casa, deixa eu te dizer uma coisa, essa casa é a morada de Deus. É a sua vida, assim, ele vai habitar em você. Salomão estava fazendo uma casa para Deus, que Davi falou, eu vou fazer uma casa aqui para o meu pai, para Deus, né, porque eu moro em palácio e Deus vive em tenda. Davi não sabia, Deus não queria um prédio. Né, a vontade de Deus foi morar no homem. Né? Então, essa construção que você está fazendo da sua vida, da sua casa, você é morada de Deus. Exato. E, cara, você precisa ter perfeição no que você está fazendo. Sabe, as pedras elas eram talhadas de forma muito precisa. É verdade, pode ter algumas pedras, né, que foram deixadas de lado, mas elas encaixaram no lugar certo. Sim, na hora encaixaram no lugar certo. Sim. Cara, o que você está fazendo na sua vida não dá para fazer pela metade, não dá para fazer de qualquer jeito. Uma hora tu encaixa. Tem que ser muito encaixa. preciso. Sabe, você tem que colocar muita precisão no que você está fazendo, porque você está construindo a casa. Daí eu entendi, falei, cara, Salomão não estava fazendo um palácio para ele. Salomão estava fazendo a casa de Deus. O que ele falou? Tem que ser com perfeição. Tanto é que quando a casa está montada, as paredes estão lá, ele olha e fala, não gostei não, reveste de madeira. Aí, não gostei não, reveste de ouro. Porque ele queria algo que fosse poderoso para Deus. Glória a Deus. Sabe, que fosse grandioso para Deus. A sua vida é assim. Tá de pedra, construir as paredes? Cara, não, deixa eu colocar ouro nisso aqui, sabe? Coloca, sabe, mais qualidade, Será mais revestido. precisão. Porque, cara, é para Deus. Ele vai morar nessa casa. Agora também, você falando, me abre também um entendimento, que é sobre o barulho, né, cara? Barulho é muito perigoso. Peguei aqui. É forte, eu peguei Não, também. porque se tiver barulho, eu não vou escutar a Isso, voz do arquiteto, Isso, do construtor, isso né, do dirigente de trabalho, condutor de trabalho. Então, assim, isso é muito... Tem gente ouvindo muitas vozes. E aí Isso. fica uma casa toda desorganizada. Barulho te impede de ouvir a voz do arquiteto. Barulho te impede de Então- ouvir a voz. Deu um corte aí. Porque eu preciso identificar, né, entender a voz, porque é o que ele quer, como ele quer. Isso aqui é muito poderoso. Porque exatamente a casa não é minha, a casa é para ele. Então é do jeito dele, estou fazendo para ele. Não é o que, né? E é poderoso, né? Continuando aqui falando sobre, né, as pedras a serem encaixadas, é que na hora certa,
Deus ele vai te expor. Na hora certa, Deus ele vai te pegar e vai te colocar no lugar que é seu. Sim. Não precisa ter pressa, não precisa, eu quero aquele lugar. Não, Deus tem um lugar para cada um de nós. Né? Deus tem algo para mim que ele não tem para outros. Deus tem algo para o Enoque que ele não tem para o pastor Diogo e para outras pessoas. Deus tem algo específico com cada um de nós. Lógico que tem coisas que nós vamos fazer juntos. É normal, por ser corpo, por ser igreja. Mas existem coisas específicas para cada um de nós. Então, na hora certa, Deus vai te pegar e Deus vai te expor. Então, deixa eu te falar algo. Continua fazendo, continua servindo, continua amando, continua vindo, não desista, continua jejuando, continua buscando o seu no secreto, continua fechando a porta do seu quarto, porque na hora certa Deus vai te expor. Não foi assim com o profeta Elias? Elias chega, vai falar com Acabe. Acabe, a partir de agora, segundo a minha palavra, não cai chuva nem orvalho. Ele deu de dedo na cara de Profeta de primeira classe. Elias deu o dedo na cara de Jezabel e de Acabe. Pergunta, se fosse em um dia como hoje, era a mesma coisa de chegar e dar de dedo na cara do Macron e falar, Macron, segundo a minha palavra, não vai cair chuva, não vai cair orvalho. O que aconteceria? No outro dia, eu estaria na capa do Facebook, na capa do Parisien, na capa do Le Monde. Por quê? Porque eu afrontei uma autoridade. O que Deus fez? Se fosse nós, talvez nós faríamos o quê? Agora vão passar a respeitar profeta. Porque segundo a palavra do meu profeta, não vai chover. O que Deus fez? Elias, esconde. Deus pegou Elias, depois daquilo que ele liberou, que ele falou, se esconde. Porque na hora certa, eu vou te expor. Eu vou te levantar. Então não tenha pressa. Por mais que possa parecer que está demorando, deixa eu te dizer algo, não vai faltar nada. Elias estava escondido e Deus mandou um corvo trazer carne todo dia para Elias. Então fica no seu lugar, continua fazendo o que você está fazendo, que na hora certa Deus vai te expor, Deus vai te colocar no lugar que é seu. E o lugar que é seu, ninguém pode pegar. E quando ele te expõe, eu acho que assim, teu coração tá bem maduro para não se corromper com a exposição. Preparado. Tá preparado. Eu acho que esse é o grande perigo. Às vezes as pessoas querem exposição porque quer se vingar, quer mostrar que estava certo, quer mostrar que venceu, né? A motivação ela é errada. Mas quando essa exposição chegar nesse tratamento de Deus, é porque tu tá curado. E aí, tu não vai usar da exposição para querer se vingar do outro. Igual o José. Imagina o José. Imagina se José. ele é levantado como governador antes. Mano, ele ia acabar com tudo. Ele teve a oportunidade seria o pior governador se ele é levantado governador logo depois que a mulher de Potifar mente sobre ele e ele é colocado injustamente no calabouço. Se na mesma semana ele fala, vem, ele fala, agora eu vou me vingar. O que precisou? Ele esperar o tempo de Deus. Mas tem muita gente movida em construir alguma coisa para querer mostrar para alguém. Sabe? É para querer provar para alguém. Ah, eu vou fazer de tudo para que essa construção saia bem para eu mostrar. E tem nada a ver com o outro. Mostrar para o outro. Mas é porque essa construção não é para ele morar. Né? Não é para Deus morar. Essa construção é só para mostrar para o outro que tá fazendo. É uma exposição. E toda exposição ela é temporária. Eu lembro de um testemunho de um pastor que ele... De um pastor não, de um homem que era advogado muito bem sucedido. E ele... Um pastor foi visitar ele e ele chegou no escritório dele, tinha diploma para tudo quanto é lado. E aí ele falou assim, para que esse tanto de diplomas que você tem aí, sendo que você exerce o diploma de advocacia e etc. Aí ele falou assim, não, isso aqui tudo era para mim provar para meu pai que eu não era um Zé Ninguém. Então, né, o cara batalhou a vida inteira para querer provar algo pro pai. Mas é poderoso demais, né? Falando aí sobre muros. Quero aí que vocês fiquem atentos aí. Domingo agora a gente libera um novo tema. Vira a chave. Né? Vira a chave. Vamos falar sobre a cobertura. Sobre a cobertura. Isso é poderoso demais. Deus vai falar poderosamente nessa semana a partir do domingo. Né? Já lançamos, né, o fundamento sobre Cristo. Né? Estamos amarrados nele. Né, levantando esses muros, sendo coluna na casa do Senhor, e agora vem a cobertura. Casa forte tem cobertura. E a cobertura é poderosa. Porque a cobertura não depende de nós.
Brabo. A cobertura precisa ser vinda dele. Isso é Céu. poderoso. Tá, Isso é poderoso. tá dando um Meu spoiler aí. Deus. Dá spoiler não. Você vai assistir e ouvir essa mensagem nas nossas igrejas, acompanhando aí a IBNJ Paris, IBNJ Irlanda, Lyon, Tours, Chartres, mais alguma, não esqueci ninguém não, Se você não é né? inscrito, Não. se inscreve aí no canal aí. E eu tenho acompanhado as outras igrejas. Ativa o tem sido sininho. ativa o sininho, acompanha aí, porque eu tenho acompanhado, tem sido poderoso. E mais ainda, coisa linda é você ver como Deus vai trabalhando a semana. Essa semana eu fiquei encantado em ver como que Deus foi construindo os muros. E está construindo ainda, que não Sim, terminamos não ainda. terminamos. Tem as mulheres amanhã, os E- jovens e- sábados, É, juniores e sábado jovens, Então, assim, é lindo. E eu fico fascinado como que Deus nos confia revelações tão poderosas. Que eu vou não é porque nós somos bons, porque não somos, mas eu estava falando esses dias, acho que o Guilherme, eu falei, meu Deus, A nossa mente humana seria muito pequena para pensar muito isso. pequena, porque é incrível como Deus está ensinando. Foi como eu falei no início, Deus está desenhando para nos mostrar como tem que ser feito. Então, isso é graça de Deus, é uma revelação que Deus dá não a um homem, mas a uma igreja. E eu que eu falo, tenho falado muito isso. Querido, o que iremos construir vai ser debaixo de submissão. Todos nós temos que estar submissos à unção da casa, o que Deus está falando da casa. E Deus está construindo, sim, uma casa para a sua glória. E esse lugar tem sido incrível. Aleluia. Que você possa fazer parte disso, se envolver, né, estar junto conosco. Estamos chegando no final de semana que vai definir a metade da campanha, 20 dias, né, e que venha mais os outros 20 para a honra e glória do Senhor. Então, Isso. deixar vocês aí deixar uma palavra, se despedir, para que animando aí, motivando a igreja a continuar. Vamos lá. Pode ir, Nock. Pode ir. Manda seu alô aí, seu recado. Bom, eu espero que você tenha sido muito abençoado por esse podcast. Eu espero que durante toda a campanha você seja muito edificado, seja bastante abençoado e que você esteja construído no verdadeiro alicerce. Eu espero que você, já nessa campanha, eu acredito que você já aprendeu muita coisa e Deus tem mais coisas para nos ensinar ainda. Poderoso. Amém. Glória a Deus. Quero aqui agradecer a Deus e aqui os meus companheiros, né, por estarmos aqui e podermos, né, ter o privilégio de compartilhar com vocês aquilo que Deus tem soprado para lado dos nossos corações, né? Nós não queremos ser represa, nós queremos ser rio, Glória a né, Deus. na sua vida e compartilhar aquilo que Deus tem falado conosco. Então, a minha oração e o meu desejo é que vocês permaneçam, né, que esse ano realmente seja um ano de colocar a casa em ordem, né, de colocar a vida em ordem, porque a campanha não fala somente de 40 dias, né, ela define todo o ano. Então, em 24, Deus vai restaurar lares, Deus Em vai nome de restaurar Jesus. casamentos, Deus vai restaurar vidas, Deus vai restaurar ministérios, Deus vai restaurar muita coisa. Muitas pessoas serão abençoadas, edificadas neste ano de 2024, construindo a casa. E eu quero acreditar que você que está nos ouvindo, né, que você possa, assim como o Enoque disse, nós falamos aqui, né, lançar, né, a sua fundação na rocha que é Cristo, né, para que quando você levante os muros e para que quando venham as outras etapas da casa, né, a sua casa possa ficar de pé e que você possa estar guardado e protegido do maligno, né? Então, que Deus abençoe a sua vida e fica ligadinho aí, porque haverá outros podcasts, tem live aí todo domingo Semana às que vem 10 horas. estamos aí. Live Tem a live. domingo, Live. 10 horas da noite. Todo domingo tem live. Mas vamos nos esforçar para fazer mais podcasts para você, para soltar e a semana toda você poder compartilhar e poder ser alimentar, abençoado. né? Deixar aqui um dever de casa para você que vai ouvir Aí, ó. esse podcast, para você compartilhar esse podcast com um amigo, porque o que nós falamos aqui é poderoso, é transformador, vai mudar a vida de pessoas, vai mudar a sua vida, sua casa, sua família. Quero te deixar uma palavra de esperança, né? De repente você está ouvindo esse podcast, você vai ouvir esse podcast e vai pensar, poxa vida, não estou sobre esse fundamento. Né, levantei os muros, mas não está sobre esse fundamento. Eu quero te dar uma palavra de esperança. Né? Se você vier para este fundamento, Deus vai
acelerar o processo na sua vida. Em nome de Jesus. Sabe? E aquilo que hoje para você parece perda vai ser um ganho extraordinário. O que você vai ver com Deus nesse ano, você vai ver com Deus daqui para frente, você nunca viveu antes. Vai ser algo realmente poderoso, porque o que Deus vai fazer vai transformar a sua história. Então eu quero te incentivar você a compartilhar esse podcast, ouvir atentamente, né? E você que está participando da campanha com a gente de 40 dias, regue essa campanha com jejum, com oração, leitura da palavra, sabe? Porque não é só fazer a campanha, né? Você precisa das disciplinas cristãs, sabe? Então regue essa campanha com jejum, ainda falta aí 21 dias ainda, né? Que você pode estar ainda jejuando, orando, lendo a palavra. Rega essa campanha com jejum, oração, leitura, porque isso vai transformar a sua vida. Muito obrigado por estar com a gente, nos acompanhando. Né? Segue as redes sociais, né? Ative o sininho para você acompanhar todos o BNJcast. Tamo Amém? junto. Um abraço. Obrigado, Valeu, um querido. abraço. Obrigado, meus irmãos. Fique com Deus. Tchau, tchau. Deus abençoe.